Pronto. Vocês continuam enxergando, né? Sim, tá ótimo, Rodolfo. Tá Tá certo. excelente. Então, boa noite para todos que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos ao Congresso Internacional Movimentos Docentes, congresso que está em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. O meu nome é Rodolfo, eu sou mestre em ensino de ciências e matemática, especialista em estatística aplicada, licenciado em matemática, licenciado em física e bacharel em engenharia civil. A minha linha de pesquisa é o uso de tecnologias no ensino de matemática e no ensino de física, principalmente com matemática, é onde o coração bate mais forte. E o objetivo, né, desse nosso workshop vai ser relembrar rapidamente, né, alguns conceitos iniciais de função. Depois, a gente já vai pular para o software Excel. Eu vou apresentar para vocês alguns painéis, menus, janelas que ele tem. Aí a gente vai desenvolver, né, algumas operações algébricas no Excel, para aprender as operações básicas. E aí elaborar as planilhas, gerar gráficos com o software e aplicá-lo na resolução de problemas. E aí, por meio de quais conteúdos que nós vamos desenvolver esses objetivos? Então, vamos falar sobre os conceitos iniciais de funções, passaremos por uma introdução ao software Excel, passaremos a conhecer, né, as funções matemáticas básicas do Excel, como soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, e todos os itens necessários para a construção de gráficos e funções nessa ferramenta, tá? Como a construção das tabelas, a criação das funções, a plotagem dos gráficos e a configuração dos gráficos, questão de layout, cor, título. Então, é bem tranquilo, tá? Eu aplico na minha prática docente o Excel bastante com os alunos, tá? Atualmente eu sou professor do ensino médio regular e do ensino médio técnico do Colégio FECAP, que fica aqui em São Paulo. Sou professor dos cursos de graduação da Faculdade FIAP de Tecnologia e também em cursos de pós-graduação da FMU, na área de estatística. Então, eu sempre tento, não de forma contínua, mas colocar na ementa dos cursos, né, algumas aulas separadas para os alunos vivenciarem, por meio de alguma tecnologia, os conteúdos que são apresentados ao longo, né, de um mês e meio, para eles terem uma visão assim um pouco mais alinhada, né, com essa chamada sociedade 4.0 que a gente está vivenciando, que está sendo caracterizada aí pela ascensão, né, a ascensão e evolução dessas tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas, cibersegurança, né, tudo isso. Então, uma bibliografia que eu recomendo para quem gostar da ideia, né, de utilizar o Excel para algumas aulas de matemática, esse livro ele é muito bom, se chama Excel nas aulas de matemática. Ele é bem básico, tá? Então, vocês vão aprender por meio desse livro a construir as funções, quais são as funções estatísticas, funções de matemática financeira, como você cria as fórmulas, as planilhas, as abas, né? Então, ele é praticamente um livro de Excel básico, só que os exemplos e as aplicações são voltadas para professores de matemática, tá? Então, é um diferencial que eu acredito que é bem benéfico para quem tiver interesse em dar continuidade aos tópicos que a gente vê no nosso workshop de hoje, tá? Uma outra alternativa, né, que eu costumo dizer que é bem mais prática também,
É aquele famoso procurar no YouTube, né? Então, você está dando uma aula lá, você tem algum tópico que você está ensinando para os seus alunos, e aí vem aquela pergunta: será que tem como eu fazer isso no Excel? Entra no YouTube, né? Coloca o título lá na busca, o nome da matéria que você está ensinando, seguido de Excel. Vai ter uma série de professores, estudantes de graduação, da área de matemática, né? Ensinando a fazer, e o bom é que, como o pessoal, né, esses YouTubers, eles descobriram que normalmente os vídeos mais assistidos são aqueles que têm o menor tempo de duração, e eles querem ganhar popularidade com isso. Então, tem muito vídeo que explica assim assuntos complexos, né, coisas bem trabalhosas em questão de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né, de uma forma muito objetiva. Como que faz? Como que aplica? Como que digita, né? E aí você consegue ir olhando os vídeos e simultaneamente ir replicando no Excel. Eu faço isso muito, né? E ajuda bastante. Então, fica aí uma outra dica também. Então, né? Falando um pouco de funções, né? Eu acredito que todos nós aqui somos professores de matemática, né? Então, eu não vou me prolongar muito nesse tópico inicial. Então, a gente entende, né, como sendo uma função, o quê? É uma regra, né, ou uma lei de formação que vai estar relacionando cada elemento que você tem do seu conjunto X, que é o nosso domínio, né, da função, até um único elemento do nosso conjunto imagem, que são os resultados de Y. Então, a gente obtém os resultados de Y a partir de valores que a gente tem no nosso conjunto de domínio, que vão ser os valores de x. E aí, cada função, ela tem a condição de existência, né? Então, quando você tem função logarítmica, a gente vai ter aqui uma condição de existência. Função exponencial tem outra condição de existência. As funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tem a condição de existência. Quando envolve fração, raízes, né? E aí a gente só precisa lembrar disso na hora de montar essas estruturas no Excel ou em qualquer outro software, para ele conseguir entender o que a gente está querendo elaborar. As tecnologias, elas fazem aquilo que a gente pede. Consequentemente, se a gente pedir coisas erradas, elas vão gerar resultados errados. Então, é importante que a gente saiba o que está sendo construído, para a gente não ficar dependente de um resultado que o software ele está dando para a gente, sem saber qual foi o processo que foi feito ali por trás, ou sem saber se aquilo está correto, tá? E aí, no que diz respeito às funções, a gente classifica basicamente em 5 tipos. Temos aí as funções polinomiais, e a gente tem aí função de primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto. Temos as funções logarítmicas, temos as funções exponenciais, as funções do tipo seno e as funções do tipo cosseno. Todas as outras funções que existem, a gente entende como sendo as funções derivadas desses 5 tipos principais, que aí já são as funções mistas. Aqui no nosso workshop, vamos aprender a elaborar no Excel as funções do tipo polinomiais, logarítmicas e exponenciais, tá? Que é o que dá tempo, assim, da gente conseguir ver uma certa profundidade. E quando a gente fala em utilizar alguma tecnologia, né, para a elaboração dessas funções, várias tecnologias elas podem ser utilizadas, tá? Eu listei aqui 4, né? Só para a gente ter um start, como por exemplo, o GeoGebra, né? O GeoGebra, eu acredito que de longe é o software que mais deve ser utilizado por professores
de matemática. A minha pesquisa de mestrado, ela também acabou revelando bastante isso, né? O GeoGebra, ele é bem popular, é bem conhecido na área, ele já popularizou bastante, e aí eu acredito que é sempre importante a gente diversificar o nosso conhecimento com relação às tecnologias. Então, nós temos também o Microsoft Excel, que é uma outra alternativa, tá? Temos o Google Sheets, que é uma versão do Excel que foi feita pela empresa Google, tá? E temos o software RStudio, né? Cada um desses softwares que eu dei aqui como exemplo, né? Lógico que existem diversos outros. Todos eles são famosos por algum conceito em específico, né? Apesar de todos eles desenvolverem diversos conteúdos da área da matemática, eles acabam ganhando uma certa fama em função de algum tópico específico, né? Então, por exemplo, o GeoGebra, ele é muito conhecido por desenvolver construções de geometria, né? Plana, espacial, analítica. O Excel e o Google Sheets, né? Eles são muito famosos pela construção das planilhas eletrônicas. O RStudio, ele é muito famoso por ser um software de análise estatística de dados, né? Então, cada uma dessas tecnologias costuma ter o que a gente chama de linha principal, né, para a gente conseguir trabalhar. Mas elas desenvolvem também outras áreas da matemática, além do que a gente propõe inicialmente. E aí, né, falando um pouco sobre o Excel, que é o foco do nosso workshop, né? Ele é um software pago, né, de planilha eletrônica que foi desenvolvido pela Microsoft. Ou seja, se você quiser utilizar esse software em aulas, né, de matemática, precisa ser em laboratório de informática ou, né, em salas de aula que tenha os computadores ou notebooks. Eu já trabalhei em instituições que tinha os dois tipos, né? Quando você quer fazer uma aula diferenciada, você reserva laboratório de informática e vai com os alunos para lá. E já trabalhei em lugares que tinham dentro das salas de aula os notebooks dentro dos armários, né? E aí o professor não precisa fazer reserva de laboratórios, né? É só você abrir o armário e retirar os notebooks para os alunos utilizarem. Nesse caso tem menos, né? Menos notebooks, aí eles acabam tendo que fazer em dupla, em grupo. O laboratório já dá para você fazer individual as atividades. O fato do software ser pago acaba limitando um pouco, né, as possibilidades de uso. A gente sabe que, apesar do Excel, hoje em dia, ser um software indispensável para praticamente todos os segmentos de mercado de trabalho, não são todas as instituições de ensino que pagam esse software para poder, a licença, né, para a gente poder utilizar em aulas. Então, as instituições que têm, é vantajoso, né, a gente conseguir utilizar essa ferramenta. E aí, qual que é o objetivo do Excel? O objetivo dele, né, é a criação, organização e manipulação das chamadas planilhas. E aí, o que são essas planilhas? São aquelas estruturas que você organiza por linha e coluna, como formato de matrizes, né? E aí você consegue imputar dados ali, gerar cálculos, né? Montar gráficos, tabela dinâmica, fazer análise de dados, né? Montar dashboard, que são os resumos. Então, o Excel ele é uma ferramenta que popularizou de uma forma extremamente positiva. Então, é um ganho muito grande quando a gente consegue implementar isso na nossa prática docente. Para quem não sabe, né, o Excel ele faz parte do pacote Office da Microsoft. Então, normalmente, quando você ou a instituição de ensino ela paga a licença do Excel, não vem somente o Excel,
Você também acaba ganhando o Word, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote, o Publisher, o Access, o Microsoft Teams, entre outros, né? Então, por isso que chama pacote Office. Até é possível você instalar separadamente, né? Pagar separadamente apenas um produto, tá? Mas normalmente quem vai fazer aderência ao plano acaba pegando o pacote inteiro, o que acaba sendo muito vantajoso porque essas ferramentas elas possuem aí uma integração. E aí o Excel, ele foi lançado inicialmente, né, em 1985 para os computadores da Apple. Só 2 anos depois, ele foi lançado para o sistema operacional da Microsoft Windows. E aí, em 85, né, ele foi lançado também na primeira versão do MS-DOS, né, que foi uma das primeiras versões aí de sistema operacional para computador. Então, para vocês verem, né, como é uma tecnologia bem antiga, né, é lógico que foi passando por diversos processos aí de atualização, de updates, né, mas sempre em busca da ferramenta ficar cada vez melhor, né. E aí vem aquela pergunta, né? Por exemplo, eu sou professor de matemática, eu costumo dar as minhas aulas utilizando, por exemplo, o GeoGebra ou algum outro software que gera gráficos, tabelas, planilhas, né? Por que que eu deveria utilizar o Excel ao invés de algum outro software que eu já estou acostumado? A gente tem alguns benefícios, né? Então, por exemplo, o Excel, ele tem uma interface intuitiva, né, considerada fácil de ser utilizada, né? Ou seja, os botões, eles dão muito a entender o que você precisa fazer. O segundo tópico, eu acredito que seja o mais importante de todos, né? O mais vantajoso de todos. Ele é muito utilizado no ambiente profissional e acadêmico. Então, hoje em dia, a probabilidade de um aluno que você está formando ir trabalhar em alguma empresa e ele precisar utilizar o conhecimento em Excel para dar continuidade no trabalho dele é muito alta. Então, se ele já chega na empresa, né, com uma base desse conhecimento, já é meio caminho andado, a gente já vai estar auxiliando. E conciliando isso com as aulas de matemática, acaba encaixando como uma luva, porque os tópicos matemáticos que a gente desenvolve dentro do Excel seria basicamente o mesmo que um aluno se matricular num curso de Excel básico ou intermediário, porque são muitas ferramentas matemáticas que a gente envolve para conseguir dar algumas aulas. Então, ele, por exemplo, a criação das funções, montagem de fórmula, montagem e personalização de gráfico, formatação da planilha, tudo isso, né? Por exemplo, a fonte da escrita, deixar a planilha organizada, fazer mesclagem de célula, colocar símbolos, caracteres especiais, isso já é considerado um conhecimento de nível intermediário do Excel. Então, um aluno que se forma tendo uma base de como funciona essa ferramenta, ele já consegue performar bem no ambiente profissional e até mesmo na área acadêmica, quando for necessário algum trabalho, alguma pesquisa que envolva o Excel. Outro benefício é que o Excel ele também ele consegue ser incorporado com outros produtos do pacote Office. Então, como a Microsoft Office ela é composta por vários produtos, né, como eu comentei com vocês, o Word, PowerPoint, existem funções dentro do Excel que você consegue integrar esses produtos. Então, você monta uma planilha no Excel que gera uma tabela e um gráfico. Dá para você criar um código, uma função, e levar isso automaticamente para o Word, né? Você consegue vincular esses documentos, por exemplo, né? Então, facilita. Ele pode ser integrado também com outras linguagens de programação, como o VBA.
que é uma linguagem de programação do Excel, né? É o Visual Basic for Application, mas aí é para um nível assim um pouco mais avançado da ferramenta, né? Saber trabalhar o VBA. Eu coloquei aqui para vocês, né, um link onde tem vídeo no YouTube, né, de pessoas ensinando a baixar o software Excel de forma gratuita, né? Depois, no final desse workshop, eu vou deixar os meus contatos. Quem quiser me mandar um e-mail, eu posso enviar essa apresentação para vocês. Assim fica como material, né? E coloquei um site auxiliar também, que é o site oficial da Microsoft, onde vocês podem ver, né, a questão dos preços, os pacotes, os planos, né? De repente você é coordenador de escola ou tem fácil acesso, né? Fácil comunicação com a coordenação, com a gestão da escola ou da faculdade que você atua. E caso não tenha o pacote Office ou Excel, já dá para você ir estudando essa possibilidade da instituição de ensino aderir a essa ferramenta, tá? Bem, então, vamos agora dar uma visão geral sobre o software Excel. Eu vou minimizar aqui essa tela e vou compartilhar com vocês a minha janela do Excel. Assim a gente já vai fazendo aí algumas explicações na prática, né, da ferramenta. Então, podem ir abrindo também o Excel aí de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bem, então, essa daqui é a nossa planilha do Excel, tá? Dependendo da versão que vocês tenham aí no computador de vocês, pode variar a questão de cor, pode variar a posição de botões, ou até o formato do ícone, né, de algum botão em específico. Mas, de um modo geral, ele não costuma alterar muito, né, o layout. E aí, a gente tem aqui essa planilha, né? Cada coluna é o nome de uma letrinha, cada linha representa um número. Se você coloca o cursor do mouse em qualquer um desses retângulos, isso aqui é o que a gente chama de célula, tá? E aí, só para você conseguir se localizar, o Excel costuma deixar indicado aqui, ó, onde está o cursor do meu mouse, o nome dessa célula que você está com o cursor do mouse. Então, repara que a célula está com um retângulo verde aqui em volta, na coluna G, linha 7. Então, vai aparecer aqui no canto superior esquerdo o nome dessa célula, que é a célula G7. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode ir falando. Então, né, nós temos aqui, ele sempre abre com essa página inicial, né? Aqui a gente tem um painel onde você consegue, é bem similar ao Word, tá? Aqui você altera a fonte do que você for escrever. Aqui é o tamanho da letra. Aqui você consegue ir aumentando a fonte, diminuindo a fonte, colocar em negrito, itálico, sublinhado, alterar a cor de fundo da célula, alterar a cor de preenchimento, né, da letra. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui, por exemplo, matemática, aí eu quero que isso seja escrito em azul. A gente clica aqui e marca o azul, por exemplo, né? Repara que quando a gente escreve nessas colunas, às vezes a escrita fica do lado de fora, tá?
E aí, o que que a gente pode fazer? Se você clicar aqui entre a coluna G e a coluna H, você coloca o cursor do mouse e vai aparecer essa setinha. Se você der um duplo clique, a célula ela já consegue, né, ficar no tamanho do texto que você escreveu, automaticamente. Ou então, é só você arrastar, tá? Tem essas duas possibilidades aí do que pode ser feito. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Oi, Tamires. Enviaram aqui no chat uma pergunta. Se com a conta do e-mail pode usar essas ferramentas. Então, precisa ser uma conta da Microsoft para você conseguir ter acesso, tá? É o e-mail da Microsoft e no caso da demonstração de uso de estatística, hoje a gente vai ver só funções, né? Funções polinomiais, logarítmicas e exponenciais. Embora seja bem parecido na parte de geração de gráfico, para fazer estatística, tá? Mas o objetivo hoje são as funções mesmo matemáticas, tá? Daí, nós temos aqui, por exemplo, no menu inserir, então, cada um desses botões recebe o nome de menu, né? Então, no menu painel inicial, página inicial, nós temos aqui algumas opções de como que a gente pode fazer para personalizar o nosso layout da planilha, né? Então, quem está acostumado a usar o Word, essa parte aqui não vai ser tanta surpresa, porque os botões são literalmente os mesmos, tá? Aqui em inserir é a parte que a gente costuma fazer a geração de gráficos, né? Principalmente a geração de gráficos. Nesse botão aqui de ilustrações, a gente consegue inserir imagens, né? Por exemplo, do computador, online. Aqui em formas, você consegue incluir na planilha imagens, né, pré-selecionadas aqui do aplicativo, por exemplo, uma seta, né? E aí você consegue incluir esses itens. E o Excel, quando você clica em cima de uma forma, repara que o painel aqui de cima ele muda, né? Se eu clico numa célula do lado de fora, eu volto para o meu painel original aqui do Excel. Quando eu clico numa forma, a gente já altera, né, esse menu. Vem aqui para as formas e você consegue mudar, por exemplo, cor de preenchimento, consegue mudar o contorno da forma. Então, tem uma série de recursos que a gente consegue incluir. Eu estou fazendo um apanhado geral só para a gente ir entendendo como que a ferramenta funciona. Daqui a pouco a gente já entra nas funções, tá? Que é o nosso objetivo aqui. Layout da página. A gente consegue, principalmente aqui em margens, né? Trabalhar as margens da folha, caso você queira imprimir. Aqui em fórmulas, né? A gente consegue inserir alguma função, né? Seja de matemática, estatística, matemática financeira. Então, tem uma série de menus, né, aqui no Excel. Dados, normalmente a gente usa quando você quer fazer mudança, né? Por exemplo, de arquivo de texto para arquivo CSV, ou um arquivo do tipo XLSX para um arquivo de texto. Então, a gente usa essa aba. Aqui em revisão, a gente é igual no Word, né? Ele faz uma revisão de ortografia, ele conta quantas palavras tem, os espaços, né? Você consegue ver o seu dicionário. Exibição é para você
conseguir alterar, por exemplo, o modo de visualização de uma planilha. Tem, inclusive, né, algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, ou tem um pouco de receio quando olha aqui o Excel e ele aparece com esse monte de linha, né? Se você quiser, você consegue retirar todas essas linhas aqui de fundo só clicando nesse botãozinho aqui, ó, linhas de grade. Então, se você clicar nesse botão, repara que o Excel some, né, todas essas linhas de fundo. A célula continua existindo, mas agora não tem mais essas linhas, tá? É como se você estivesse trabalhando numa folha sulfite. Eu particularmente prefiro assim, tá? Quando não tem as linhas, é até bom porque a gente não confunde com as tabelas que você está criando. Então já fica um pouco mais fácil de você visualizar, né? Fica menos poluído. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui uma conta, né, de soma. Então, o Excel ele funciona assim. Sempre que a gente quer criar uma fórmula, tá, ou uma função, a gente sempre começa digitando na célula o sinal de igual. Então, se eu quiser fazer a conta, por exemplo, 2 mais 5, então eu vou em qualquer célula que eu quero que esteja o resultado e eu digito igual 2 mais 5. Repara que quando você escreve isso, deixa eu maximizar aqui um pouco a tela, assim vocês enxergam com mais facilidade. Se a gente digitar igual a 2 mais 5, repara que a fórmula ela aparece tanto dentro da célula que você está digitando, quanto aqui em cima, ó, nesse menu aqui de função. Então, você consegue editar a fórmula, reescrever a fórmula, corrigir a fórmula, tanto dentro da célula, quanto nessa linha superior que fica aqui, em cima das letras. Se você apertar Enter, ele dá o resultado. Para todas as funções que você for gerar no Excel, ele vai funcionar exatamente desse jeito, tá? Primeiro você coloca o sinal de igual e depois a operação que você quer que seja feita. Se tiver parênteses, você coloca parênteses, tá? Então, se eu quiser fazer uma conta de subtração, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer 3 menos 10. Então, você coloca igual a 3 menos 10. E aí dá Enter. Ó, já colocou o resultado. Menos 7. Se eu quiser fazer uma conta de multiplicação, por exemplo, igual 8 vezes 5. A multiplicação, na linguagem de programação, é o símbolo do asterisco, tá? Então, você coloca igual a 8 asterisco 5. É o símbolo de multiplicação. Então, já deu aí, 40. Se você quiser fazer uma conta de divisão, por exemplo, 20 dividido por 2, então, igual 20. A divisão é a barrinha, então você coloca barra 2, Enter. Já deu aí o resultado. Se eu quiser fazer uma conta de potência, a gente digita, por exemplo, se eu quiser fazer 3 elevado ao quadrado, então 3, acento circunflexo e o 2. A potência no Excel é o acento circunflexo. Então, 3 elevado ao quadrado, 9, deixa eu escrever aqui potência, né? Igual a 3 elevado ao quadrado. Se eu quiser fazer o cálculo de alguma raiz, aí a gente tem que usar uma função própria para isso do Excel.
a gente escreve aqui raiz. Na hora que você escrever raiz, ele já vai aparecer um textinho aqui para você, ó, dizendo o que essa função faz. Então, ele está dizendo, ó, retorna a raiz quadrada de um número. Então, você abre parênteses, e aí ele vai estar dizendo aqui embaixo para você qual é o argumento da função. Ou seja, do que essa função precisa para você conseguir fazer ela funcionar. No caso, ela só precisa de um número. Então, por exemplo, raiz de 100 e fecha parênteses. Enter. Então, 10. E se eu quiser fazer, por exemplo, né, aqui foi raiz quadrada. E se eu quiser fazer, por exemplo, uma raiz cúbica? Por exemplo, raiz cúbica de 8, tá? O Excel, ele não tem uma função própria para cada tipo de raiz. Então, quando a gente entrar nesses casos que não são raízes quadradas, para ele fazer o cálculo, a gente tem que converter a raiz em potência. Então, no caso, se eu quiser a raiz cúbica de 8, eu tenho que falar assim, Excel, eu quero que essa célula seja igual a 8 elevado, abre parênteses, 1/3. E aí ele vai entender que é para você calcular a raiz cúbica de 8. Dá Enter, ó, o resultado deu 2. Então, ele é muito prático, é muito simples, né, da gente conseguir montar isso. Tem que ter a base matemática antes, para a gente saber o que está construindo dentro dessas fórmulas, porque é o que eu comentei com vocês. O Excel, assim como qualquer outra tecnologia, ele vai fazer o que a gente tiver mandando, né? O que a gente tiver solicitando. Se é isso que a gente vai de fato precisar para nosso desenvolvimento do exercício ou do problema, aí já é uma outra história, né? Então a gente precisa saber o que está sendo digitado aqui dentro. Caso contrário, a gente fica refém, né? Refém de um resultado que a gente não conhece. Se eu quiser deixar esses resultados centralizados, né? A gente pode selecionar a planilha inteira, apertando esse botão aqui onde está o cursor do meu mouse, ó. Você aperta esse botão e aqui no menu da página inicial, você aperta esse botão aqui de centralizar. E aí todos eles vão ficar alinhados, né, justificados. Se eu quiser colocar os títulos, né, dessas funções em negrito, a gente pode selecionar esse conjunto de células e apertar o botão negrito. Se eu quiser incluir, por exemplo, uma tabela aqui em volta, então a gente seleciona o conjunto que a gente montou, vem aqui nesse botãozinho, clica, e aqui vão ter várias opções de tabela que a gente consegue montar, né? Normalmente a mais utilizada é essa, ó, todas as bordas. Clica aqui, ele vai gerar automaticamente todas as linhas. Ah, eu quero alterar também as cores. Então, eu quero que os títulos eles estejam com fundo cinza claro ou azul. Vamos colocar azul. Então, você vem aqui e aperta, né, escolhe alguma cor, fundo azul. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém gostaria de tirar alguma outra dúvida por enquanto? Certo. Estou continuando. Então, basicamente, né,
essas aqui são as funções principais que a gente tem, né, dentro do Microsoft Excel. Para a gente conseguir agora aplicar tudo isso para a construção de funções, nós vamos abrir uma outra planilha, tá? Como que a gente faz isso? Aqui nesse sinalzinho de mais, ó, acompanhe o cursor do meu mouse. Aqui nesse botãozinho de mais, tem aqui o botão Nova Planilha, tá? Se a gente clica aqui nesse botão, ele vai abrir uma outra planilha do zero, tá? Como se eu tivesse aberto o programa pela primeira vez. E aqui eu vou poder fazer qualquer tipo de desenvolvimento de problema que eu queira, tá? Se eu quiser voltar para a planilha que eu estava trabalhando antes, é só você apertar aqui em planilha 1. E aqui você volta para a planilha 2. Dá para alterar o nome também dessas planilhas. Então, se você for na planilha 1 e clicar nela com o botão direito do mouse, vai ter aqui, ó, renomear. Então, você pode renomear para funções básicas Excel, por exemplo. E aí dá Enter. Clica com o botão direito de novo, ó, você pode vir aqui em cor da guia. Por exemplo, quero colocar em azul. Ele já alterou para azul. É que quando a gente está dentro da aba, a cor continua sem aparecer. Mas se a gente clicar na planilha 2, ó, ela já está na cor azul. Tudo bem? Então, é bem tranquilo, né? Normalmente, quem trabalha com bastante planilha, acaba sendo interessante a gente saber mudar o nome das abas e alterar as cores, até por uma questão de organização, né? Para você não ter que ficar abrindo todas, vendo qual que você está trabalhando, então acaba sendo bem vantajoso. Então, ó, essa planilha 2 que a gente está trabalhando, vamos renomear para funções. Vamos colocar a cor nela aqui de amarelo. Ó, então agora está uma azul e a outra amarela. Vamos começar montando aqui uma função do primeiro grau, só para a gente começar a explorar essa planilha. Então, aqui no menu Exibir, vamos tirar essas linhas de grade, tá? Eu costumo tirar só para facilitar aí a identificação. Então, ó, a primeira função que a gente vai aprender a elaborar é essa daqui, ó. F de x igual a 2x mais 5. Tá? Essa é a primeira planilha, primeiro gráfico que a gente vai aprender a fazer. Vamos montar uma tabela para o x variando de menos 5 até 5. Então, eu venho aqui, em qualquer célula, digito x, na do lado a gente digita y, aqui embaixo do x você coloca menos 5, tudo junto, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você quiser deixar esses resultados mais alinhados, né, centralizados, a gente pode selecionar a tabela, vem aqui em página inicial, vem aqui nas bordas e coloca todas as bordas. E aqui no botãozinho de centralizar, a gente consegue deixar todos os resultados mais homogêneos, né? Tudo equilibrado. Então, a gente pode alargar um pouco para ficar as duas colunas iguais, colocar em negrito o título para destacar. Então, dá para fazer várias coisas. Daí, o objetivo aqui é
descobrir o resultado do y. Então, o que eu vou dizer para o Excel? Eu vou falar assim, Excel, eu quero que essa minha célula aqui seja igual a 2, que multiplica, e aí você clica onde está o menos 5, ó. Na hora que você clica onde está o menos 5, repara que a célula que está o menos 5, ela começa a ficar tracejada. Isso significa que você está criando uma função. Uma função que vai depender do número que está lá no lugar do menos 5. E aí o resultado soma 5. Tá? Se você quiser colocar entre parênteses, também não tem problema. Embora o Excel ele entenda, né, que tem que seguir aquela regra de primeiro multiplicação, divisão, depois soma e subtração, tá? Mas para quem tiver com receio, pode colocar o parênteses, não vai alterar em nada. E aí aperta Enter. Ó, o resultado deu menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Mais 5, menos 5. Então, o resultado está certo. Aí, agora, é só eu fazer isso para todas as outras linhas. Ah, professor, mas é muito trabalhoso. Será que eu vou ter que digitar todas essas fórmulas todas as vezes? Não, tá? O Excel ele é muito bom em identificar padrão de fórmula. Então, se você der um clique aqui, onde está o seu resultado, né, o primeiro resultado do menos 5, repara que a célula ela fica com um verdinho aqui, e aí tem um quadradinho aqui nesse canto da célula em verde. Ó. Se você segurar com o botão do esquerdo do mouse, né, só segurar, sem soltar esse botão, e arrastar para baixo, ele vai fazer todos os outros cálculos automaticamente, seguindo a função que você montou na primeira linha. Então, não precisa, né, ficar digitando a fórmula várias vezes. Só arrastar para baixo e ele já monta isso automaticamente. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Estão conseguindo montar? Bem, então, ó, agora que a gente já tem a nossa tabela, já tem os valores de x, já tem os valores de y por meio dessa função, então agora chegou a hora da gente montar o gráfico. Então, como que o gráfico ele é montado? A gente seleciona a tabela, vem aqui em inserir, menu superior, inserir, gráficos recomendados. Aí, normalmente, né, ele já vai vir como padrão o gráfico de dispersão para esse tipo de situação, né? Caso ele não venha por algum tipo de problema, falha no programa, é só você clicar aqui em todos os gráficos e aí você escolhe, ó, XY, gráfico de dispersão, tá? Então aqui a gente dá o OK e ele já vai inserir para a gente automaticamente o gráfico. Com o gráfico selecionado, a gente consegue no menu aqui de cima alterar o estilo dele. Então, se eu aperto esse botão aqui, ele fica com fundo azul, aqui fica com fundo quadriculado, fundo preto, né? Então você consegue ir personalizando. Ele altera isso tudo automaticamente, ó. Tá? Automaticamente.
Dá para personalizar as cores, então se você apertar no botão aqui do lado, alterar cores, a gente consegue personalizar a forma como você quer que apareça o resultado, ó. Por exemplo, colocando cinza, laranja, azul, né? Se a gente desce aqui, ó, você põe verde. Então, é a parte de personalização do nosso gráfico. O que mais é possível fazer, né? Se você quiser deixar destacado, né? Por exemplo, a reta dos pontos, né? Isso às vezes é importante para o aluno, né, conseguir perceber, por exemplo, o que que é o ponto e o que é onde você está fazendo a ligação, né, dos pontos. Então a gente aperta aqui, por exemplo, com o botão direito do mouse na linha e vai ter aqui, ó, estrutura de tópicos. Aperta aqui em estrutura de tópicos, vai ter aqui a opção espessura. Você consegue alterar a espessura da curva que foi gerada. Aqui em traços, a gente consegue alterar o tipo de linha que está sendo gerada. Então, a linha contínua, que é o padrão que a gente utiliza, mas você pode colocar pontilhado, tracejado também. E conforme você vai colocando o cursor do mouse aqui em cima, ele já vai alterando automaticamente. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui em vermelho, ó, ele já altera para mim, colocando a reta aqui no vermelho, né? Ó, preenchimento, se eu quiser azul escuro, aí já é o preenchimento dos pontos. Estão conseguindo fazer? Deixa eu ver como que tá indo aqui no chat. Exportar para o Word não é um processo assim muito rápido, tá? Precisa de algumas configurações, tanto no Word como aqui no Excel. Se sobrar tempo, eu mostro para vocês como fazer, tá? É que tem que configurar algumas coisas antes para poder fazer essa integração. Tanto no Word como com o PowerPoint, né? Por exemplo, repara que o gráfico, né, quando a gente gera ele só fica com o título no eixo Y, não fica com o título no eixo X. Então, se a gente apertar aqui, ó, um botão em cima do Y, vai aparecer um outro painel aqui do lado, ó. Se a gente apertar esse botãozinho de mais, elementos do gráfico, vai aparecer aqui o que mais a gente gostaria de acrescentar. Então, por exemplo, títulos dos eixos. Se eu marcar essa opção, ele inclui automaticamente, tá, os meus eixos. Então, eu posso colocar aqui, nesse que está na vertical, eu posso escrever aqui, Y, entre parênteses, eixo das ordenadas, fecha parênteses. Aqui, na horizontal, a gente pode escrever X, entre parênteses, eixo das abscissas. E a gente pode alterar as cores, né? Então, seleciona, por exemplo, todo o texto e a gente pode pôr aqui cor branca. Aqui também, seleciona tudo. Cor branca. Aí aqui em cima, onde está o Y, a gente pode alterar, por exemplo, gráfico da função, dois pontos, f de x igual a 2x
mais 5. E aí a gente já tem o nosso gráfico montado, né? Lembrando que dá para fazer aqui uma série de personalizações, né? Ó, você pode voltar para os estilos originais que o Excel ele gera para você, ó. Não precisa ficar preso, né, num padrão, ele já vai alterando tudo automaticamente. Então acaba sendo um pouco vantajoso, né, quando a gente quer fazer esse tipo de modificação. Aí, por exemplo, professor, eu quero agora fazer o gráfico da função 2x menos 5. Será que eu preciso fazer tudo isso de novo? Não, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na célula do y e alterar na função aqui em cima, ao invés de mais, colocar o sinal de menos e apertar Enter, a gente já alterou o resultado aqui de cima e o gráfico já alterou também simultaneamente aquele primeiro ponto. Se eu arrastar o cursor do mouse puxando a função atualizada até aqui embaixo, o gráfico automaticamente ele se reajusta. Por quê? Porque ele tá sendo gerado a partir da seleção daquela tabela. Então, conforme os valores da tabela vão mudando, o gráfico também vai se alterando. Isso que é uma coisa bacana. Então, a gente não precisa ficar alterando várias vezes, né? Montando tabela, montando gráfico, né? Qualquer correção é só você ir ajustando. Aí aqui no sinal de mais a gente troca para menos. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo desenvolver? Qualquer dúvida, vão escrevendo aqui no chat, tá? Bem, então, isso aqui são as funções do primeiro grau. Vamos supor que eu queira agora, né, fazer uma função do segundo grau. Então, você pode apertar aqui o sinalzinho de mais para abrir uma nova planilha, tá? Ou na planilha anterior, é só você vir aqui para o lado ou para baixo. Fica aí a critério de vocês, tá? Eu vou descer, assim a gente fica na mesma planilha. Então, agora, eu vou fazer a função y igual a 4x ao quadrado mais 6x menos 10. Então, é a nossa função. Vou montar a tabela. Então, x e y. Vou colocar aqui para o x variando de menos 6 até 6. Então, menos 6, menos 5. Se você selecionar dois números contínuos aqui do Excel, repara que vai ficar um retângulo verde ao redor dos dois números. E vai ter um botãozinho aqui, ó, um quadradinho verde aqui no canto. Se você arrastar para baixo, ó, já vai tendo preenchimento automático dos números, porque ele já identificou o padrão que você quer. Ó. E aí faz também o preenchimento automático. Podemos selecionar aqui para montar a tabela, centraliza, coloca as linhas, coloca os títulos em negrito, e aí vamos montar a função. Então, eu quero que essa célula seja igual, abre parênteses, a 4, que multiplica o valor do x, que é o menos 6, elevado
ao quadrado, então, asterisco 2, acento circunflexo 2, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 6, que multiplica, aí a gente vai ter que digitar a célula, porque ele começa a cobrir aqui com a fórmula. Então, onde que está o meu valor de menos 6? Ele está na célula A22. Fecha parênteses e depois menos 10. E aperta Enter. Ó, resultado deu 98. Se a gente arrastar até o final, ó, ele já vai fazendo o preenchimento automaticamente para a gente. Ó. Todo mundo conseguiu? Se alguém tiver alguma dúvida, vão avisando, tá? O processo sempre vai ser o mesmo, tá? Montar a tabela, e aí para você criar a fórmula, digita igual, abre parênteses, e aí vai montando, né? Vai deixando bem explicadinho para o Excel aquilo que você quer que seja feito. Seleciona a tabela, vem aqui no menu Inserir, Gráficos Recomendados, ó, ele já deu aqui a sugestão do gráfico, clica em OK, está aqui a nossa parábola. Se você quiser deixar ela mais simétrica, né, aí a gente pode ou acrescentar mais alguns valores de x aqui antes do menos 6, ou tirar alguns valores de x aqui depois do 6, né? Por exemplo, se eu tirar aqui essas duas linhas, ele já vai tendo aqui algumas modificações, né? Vai ficando próximo de uma parábola mais assim, simétrica. Mas é uma questão de gosto, tá? Vai depender do objetivo. E aí a gente consegue fazer as mesmas personalizações da outra vez. Vem aqui no mais, marca títulos dos eixos. Aí você pode escrever aqui que esse é o eixo Y, eixo das coordenadas. Vem aqui, escreve X, eixo das abscissas. Vem aqui em cima, onde está escrito Y, escreve gráfico da função quadrática, dois pontos. Y igual a 4x ao quadrado mais 6x menos 10. Posso fazer aqui uma personalização. Então, por exemplo, quero que o fundo seja azul. Quero que a minha função seja pintada de vermelho, por exemplo. Quero que os pontos sejam também preenchidos de vermelho, assim fica tudo com uma cor só. Ah, o título ficou muito grande. Eu quero que fique tudo numa linha só. Seleciona o título, vem aqui em cima, onde estão os números, né? Ó, tamanho da fonte. Apaga o 15, digita, por exemplo, 10, aperta Enter, o tamanho já é aí ajustado, né? 12, ó, 12 já ficou grande de novo, coloca 11, volta para 10. E aí a gente consegue, né, ir fazendo todas essas personalizações no nosso gráfico. Por exemplo, né? E se eu quiser fazer agora o gráfico dessa função inversa, né? Que seria, por exemplo, o menos 4x ao quadrado
menos 6x mais 10. Então, a gente volta aqui no nossa célula do primeiro resultado do y e altera. Então, do lado do 4, ó, sempre que você for fazer esses ajustes na fórmula, vem aqui no menu superior, ó, onde está o cursor do meu mouse, no meu menu superior de funções. E aqui a gente vai fazendo a personalização, a edição. Então, ó, entre o parênteses e o 4, coloca um menos. Depois, ali onde está o parênteses e o 6, coloca um menos. Ali onde está o 10, coloca mais. Aí aperta Enter. Arrasta tudo para o final. Ó, a parábola ela já inverte. E aí a gente pode alterar aqui no título. Colocar menos 4x ao quadrado, menos 6x mais 10. Então, tá aí, né? Um exemplo de função do primeiro grau, um exemplo de uma função do segundo grau. Se você quiser montar uma função de terceiro grau, ele também faz. Então, eu vou descer aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. E aí vamos montar a tabela. xy. Então, vai começar no menos 5 e vai até 5. Seleciona o menos 5 e o 4. Arrasta até o 5 positivo, ele preenche automaticamente. Seleciona as duas colunas. Centraliza, para ficar tudo alinhado. Coloca as bordas. Seleciona as duas primeiras linhas, coloca em negrito. E aí a gente digita a função. Então, igual, abre parênteses, clica no menos 5, acento circunflexo 3, que é a potência, fecha parênteses. Menos, abre parênteses, 3, se multiplica. Aí digita aqui a célula onde está a sua variável. Acento circunflexo, 2, fecha parênteses. Menos, aí digita de novo a célula onde está a sua variável. E aí, mais 3. Já deu aqui o primeiro resultado. Arrasta até o final. Tá vendo? É sempre o mesmo processo. Seleciona a tabela. Vem aqui no menu Inserir. Gráficos recomendados. Aperta OK. Pronto. Gerou a função do terceiro grau. Quer incluir mais linhas, quer tirar linhas, né? Então, por exemplo, essa linha 40 aqui, ó, onde está o menos 5 e o 192. Quero tirar. Seleciona ela e exclui. Repara que o gráfico automaticamente se ajusta. Quero tirar a linha do menos 4 e do 105. Exclui. O gráfico automaticamente se ajusta às nossas necessidades, tá? E aí, mesma coisa, ó, vem no mais, títulos dos eixos, apaga, escreve aqui, y, eixo das coordenadas. Aí aqui embaixo, x, eixo das abscissas. Aí vem aqui em cima no y,
gráfico da função cúbica f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Altera o estilo de gráfico. Questão de preferência, gosto, né? Por exemplo, deixar nesse formato aqui. Quero que a cor seja aqui, verde, por exemplo. Tá aqui uma outra opção. Por exemplo, às vezes, né, os nomes eles ficam muito colados no gráfico, né? Se você clicar com o botão esquerdo em cima desses textos que você escreve, você consegue arrastar um pouco para mais longe, para não ficar tão grudado assim em cima do gráfico, ó. Pronto. A função aqui ficou muito grande o texto. Seleciona tudo, altera a fonte, por exemplo, para 10. Ó, o próprio gráfico ele vai fazendo esses ajustes para a gente para ficar da forma mais bonita possível, né? Ó, quero aumentar o tamanho do gráfico. É só você vir aqui nessas bordas. Repara que tem umas bolinhas. Se você arrastar essas bolinhas, o gráfico ele vai aumentando ou diminuindo, se você quiser deixar ele pequenininho, por exemplo. Tá? Então, tá aí uma outra possibilidade de como a gente pode fazer. Bem, vamos ver agora como que a gente constrói função logarítmica. Então, vamos descer aqui. Por exemplo, né? Vamos fazer a função f de x igual ao log de x na base 2. Aqui, pessoal, caso alguém queira escrever de um jeito mais bonitinho, tá? A gente consegue vir aqui. O Excel passou por uma atualização esses dias, porque tinha um menu aqui de fórmulas que a gente conseguia fazer todas as alterações. Dados, fórmulas. Agora eu não lembro onde que foi parar, mas tem um botão que a gente consegue escrever, né? Por exemplo, log de x na base 2, né? Repara que do jeito que eu estou escrevendo aqui, não fica do jeito que a gente costuma escrever, né? Mas tem uma função aqui no Excel que a gente consegue ajustar para ficar exatamente do jeito que a gente quer que aquilo seja escrito, né? Com o 2 um pouco mais embaixo, né? Por exemplo, se a gente selecionar aqui esse 2 e clicar nesse azinho menos, ó, ele vai diminuir um pouco o tamanho. Mas aí vamos montar a função, ó. Então aqui a gente vai ter o x, aqui a gente vai ter o y. Lembrando da condição de existência de logaritmo, né? Então, sempre que a gente for falar sobre funções de logaritmo, a gente não pode esquecer que a base
tem que ser sempre diferente de 1, no nosso caso é 2, então está tudo ok. E o nosso logaritmando, ele tem que ser sempre maior do que 0. Então, na hora que a gente for montar aqui essas funções, a gente começa aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Seleciona a nossa tabela, centraliza, coloca as linhas de grade, põe aqui em negrito. E aí, para você criar a função logarítmica, a gente coloca igual, e aí você escreve log. Ó, repara que quando você escreve log, a primeira opção que aparece é, ó, retorna o logaritmo de um número em uma base especificada, tá? Abre parênteses. Ele está falando log de um número em qual base? Esse número, a gente vai clicar aqui no número 1. E para selecionar a base, o que que a gente tá, o que a fórmula do Excel está pedindo para fazer, ó? Digitar ponto e vírgula e depois escolher a base. Aí a gente digita 2. E aí fecha parênteses. E aperta Enter. Ó, o resultado deu 0. Se a gente arrastar aqui até o 10, ele vai fazer todos os cálculos para a gente, automaticamente. Então, só precisa montar uma vez, tá? A função. Selecionou a tabela. Inserir. Gráficos recomendados. Aí eu venho aqui na opção de baixo. Dá o OK. Ó, gerou aqui a minha curva. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo fazer? Daí a mesma coisa, no painel de personalização. A gente consegue adicionar os títulos, alterar a legenda, alterar as cores, né? Mesmo padrão. Ele vai se mantendo aqui para a gente conseguir elaborar o nosso gráfico, tá? Eu não vou me prolongar muito aqui, porque o nosso tempo tá quase dando. É incrível como passa rápido, né? A gente começa a falar, o tempo parece que voa. E a função exponencial? Então, vamos descendo aqui. Por exemplo, f de x igual a, por exemplo, 4 elevado a x mais 2. O 2 ele não faz parte da potência, tá? Então, mesma coisa, x, y, vamos colocar aqui o x variando menos 5, menos 4, até o 5 positivo. Seleciona as duas colunas, centraliza, coloca as linhas de grade, coloca em negrito, e aí aqui na célula, embaixo do y, você coloca igual a 4, acento circunflexo, e aí clica aqui no menos 5, deixa tudo isso entre parênteses, e o resultado some 2, por exemplo. Ó, já deu aqui o resultado para a gente. Seleciona tudo até o final, já vai mostrar todos os resultados. Se você quiser colocar esses resultados com um certo tipo de arredondamento, já fica um pouco mais visível. Então, por exemplo, seleciona tudo isso aqui,
Se você vir nesse botãozinho, ó, aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais, ele vai ajustar para todos. Ó, por exemplo, 2 casas decimais, padronizou. 3 casas decimais, padronizou. E assim por diante. Seleciona a tabela inteira, vem aqui no menu Inserir, Gráficos Recomendados, e aí insere o gráfico, né? Repara que ele começa aqui muito pequenininho e depois tem um crescimento exponencial, né? Se você quiser excluir algumas linhas para ele não ficar com essa cauda aqui se arrastando, né? Ó, por exemplo, tira aqui o -5 até o -1, por exemplo, exclui, o gráfico já ganha aqui um outro visual, né? Tira o -1. Ó. Então, basicamente, né? E aí segue com aquele mesmo padrão que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, clica no gráfico, altera a cor, altera fundo, altera título, altera nome no eixo X, nome no eixo Y. Tem botões aqui também que dá para você colocar o gráfico numa visão um pouco mais 3D, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui onde que faz. É que eu quase não utilizo essa possibilidade aqui do 3D, mas dá para colocar também, mesmo ele tendo só 2 eixos, né? Dá para colocar no modo 3D, é como se o gráfico você estivesse vendo ele de lado, né? E aí dá para colocar ele no 3D também. Então, o Excel ele pode ser uma boa aplicação. Aí, quando você estiver dando aula de funções, matemática financeira, para comparar o montante com juro simples, juro composto, dá para você plotar mais de uma função dentro do mesmo gráfico também. Então, não precisa ser funções separadas. E aí, basta você montar na célula a sua função original. E depois arrastar o resultado para baixo, ele calcula automaticamente aquilo que você quer. Então, ó, deixa eu parar o compartilhamento da minha tela. Se alguém quiser salvar essa planilha que vocês elaboraram, é só vir aqui no menu Arquivo, aqui em cima, ó, Arquivo, Salvar como, aí vem aqui em Procurar, e aí você escolhe um nome e clica em Salvar. Tá? E aí você vai ter esse arquivo da aula de hoje salvo no seu computador, no formato certinho. Eu vou parar de compartilhar essa tela, eu vou voltar aqui para a apresentação da aula do nosso workshop. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui eu deixo meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, quer que eu mande o material, tá? Pode me acompanhar também pelo LinkedIn. E é isso. Em caso de dúvidas, vocês podem ficar à vontade para se manifestar agora. Não? Bom, Tamires, é contigo agora, então. Opa. Então, pessoal, se não há dúvidas, né, a gente vai, então, seguir para finalizar a gravação. Eu peço que vocês continuem acompanhando a página do Movimentos Docente, acompanhando o canal no YouTube para verificar as próximas palestras. Com relação à certificação, né, do workshop de hoje, vocês receberão após a finalização do evento. Então, a certificação de participação no evento e uma outra certificação para o workshop de hoje, tá bom?
e aí não tem lista, né? A lista de presença vocês assinam uma única vez pelo canal do YouTube mesmo, né? Ao entrar para assistir alguma outra palestra, só assinar uma única vez já serve para o dia todo de apresentações, né, que forem sendo realizadas, tá bom? E eu queria agradecer ao Rodolfo pela aula, né, pela palestra ministrada. Eu gostei bastante. Eu, particularmente, não sou da área de matemática, né, eu sou bióloga, mas enquanto você ia explicando, eu fui até anotando aqui as fórmulas, porque eu falei, porque é aquilo, às vezes a gente não sabe nem utilizar, né, algumas fórmulas básicas. Nossa, gente, eu podia incluir isso junto com a parte de genética, de ecologia, e eu fui pensando várias coisas aqui e fui anotando. Eu falei, nossa, nunca pensei nisso. Posso conversar com o professor de matemática, pensar em uma estratégia para usar na aula de ecologia, porque são fórmulas, né? Soma, subtração, que às vezes eu peço, por exemplo, um cálculo para fazer à mão, que poderia estar usando um recurso diferente, né? Mostrando para os meus alunos uma ferramenta que é muito utilizada no mercado de trabalho. Então, assim, foi muito gratificante participar e poder acompanhar e ter essa percepção e esse olhar para incluir o Excel nas minhas aulas, porque particularmente eu fazia esses cálculos, né, em genética, ecologia, mas sem utilizar essa ferramenta. Então comecei a olhar com outros olhos também. É bom, né? E é prático. Eu costumo usar nas aulas de matemática, normalmente depois da parte teórica. Então, primeiro tem a parte teórica, aí os alunos treinam bastante na mão para entender o que está fazendo. Depois eu dou uma aula, normalmente dobradinha, de introdução ao Excel, para primeiro eles olharem o programa, entender onde que são os botões, né, como que funciona, tirar aquele medo, né, sabe, o primeiro contato, né, com a ferramenta, pode ser uma aula, duas, né, aí o professor decide em função da turma que estiver dando aula, e depois aplica juntando os dois, né, então Sim, primeiro uma aula de matemática, depois uma aula mostrando o Excel, e depois uma aula juntando os dois, né, que aí você consegue aplicar. E aí eu passo exercícios mais difíceis para eles fazerem. Por eu quê? vou, Porque já que é o Excel que vai fazer todos os cálculos, então você pode passar contas, né, funções assim mais monstruosas, e aí na hora eles têm medo, mas depois que eles veem que é só digitar direitinho, né, seguindo ali parênteses, multiplicação, né, como que monta isso no Excel, aí perde o medo, aí vai, né? Automaticamente. É muito legal. Eu acho bem bacana e já fica alinhado com a demanda do mercado de trabalho, né? Amanhã essa pessoa vai trabalhar, vai precisar mexer com Excel, já tem ali uma base de como que funciona a ferramenta, né? sim. Eu penso, você citando, né, a questão do gráfico, às vezes eu trabalho com eles densidade demográfica de uma população, né, nas aulas de ecologia. Aí eu faço aqueles gráficos ou no papel ou na lousa, e aí, nossa, você já pode trazer até uma imagem, uma construção gráfica eficiente mesmo, porque você pode, né, modificar as cores ali, então trabalhar até o recurso visual de uma forma mais eficiente. Então, tem várias vantagens, assim, várias possibilidades mesmo, muito bacana. Pois é. Então, é isso. Eu gosto bastante dessas tecnologias, né? É claro, eu não acredito que elas devam ser usadas de uma forma ininterrupta. Então, por exemplo, todas as aulas de matemática até o final do ano ou durante o ensino médio inteiro, né? Porque aí acaba perdendo o lado da parte matemática, né? Sim, Também, que é importante, né? O objetivo é isso. Então, só tem que tomar cuidado com isso, com a intencionalidade pedagógica, com a proporção de aulas que forem em laboratório, porque os alunos, depois que eles veem que tem a ferramenta que faz tudo isso, que não precisa fazer a conta, depois, para você voltar para a lousa, né, comigo acontece é, direto. Eles, professor, mas e o Excel? Por que a gente não vai no Excel? Por que, né? Acostuma. Então, deixa bem claro que são aulas pontuais, né, para resolver problemas mais sofisticados, né, que na mão levaria muito tempo para desenvolver, né? Você pode fazer com um conjunto de dados maior também.
mas só para eles saberem que é possível, né? Que isso tem uma aplicação aí no dia a dia, bem bacana. Muito bacana mesmo. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pontuação? Bom, então é isso, né? Continuem acompanhando aí e participando do evento, tá bom? Eu vou finalizar a gravação e mais uma vez eu agradeço ao Rodolfo em nome do Movimentos Docentes. Muito obrigada.